E para você, existe um limite de ações em carteira? Olha, eu não gosto muito de ficar assim, despejando regra, né? Acho que cada um tem que saber a quantidade de empresas que consegue acompanhar. Esse tem que ser o crivo. Então, hoje, a quantidade, eu já tô assim, já tô até repensando a quantidade de empresas na minha carteira. Eu já tenho 16 empresas na minha carteira. Alguns vão considerar uma loucura, mas eu invisto desde 2008. Então, se você fizer a conta, é como se eu tivesse comprado uma empresa por ano. Quer dizer, então, existe uma concentração, sim, e boa parte da minha carteira hoje está concentrada em BEST, né, que é o acrônimo que a gente usa, então é Bancos, Energia, Seguro, Saneamento e Telecom. Porque a minha prioridade é geração de renda com essa carteira, né, geração de renda através de dividendos. E tem ali aqueles 20%, né, da pimentinha, das oportunidades, mas que um dia poderão vir pagar dividendo. Então, não existe uma regra de limite. A partir do momento em que você não consegue mais acompanhar a notícia, ler balanço, o negócio ficou muito pesado para você e virou simplesmente mais um ticker ali na sua carteira, tá na hora de você repensar. Tem alguma coisa ali que pode ser que você tenha comprado no impulso, ou que você comprou não sabe nem o que faz, o que tá fazendo ali, ou algum erro que você cometeu no passado e você fica lá insistindo, fazendo o preço médio, sabe assim? Sempre tem algum caso desse na carteira, né? Então, acho que é sempre... paixão ali pela empresa, né? ou até aquele negócio, não, eu ainda vou recuperar meu dinheiro nessa empresa. E o cara fica insistindo, enfim. Esse tipo de investimento, né, empresa em turnaround, enfim, empresas com múltiplos mais descontados, são grandes, acabam sendo grandes armadilhas para o pequeno investidor, né? Muitas vezes ele não percebe que até essa empresa pode se recuperar no futuro, mas não na velocidade que ele espera e não no montante de aporte que ele vai precisar colocar, às vezes, ao longo do tempo. Então, às vezes, é o cara que nada e morre quando chega na praia, né? Então, tem que saber também usar a estratégia de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu poder de fogo de aporte, né? Então, ter essa ciência sobre o seu perfil de investidor também é muito importante. Então, não tem um limite. O limite é o que você consegue acompanhar. No meu caso, acho que 15, 16 tá excelente. Você falou que 20% vai para empresas para você tentar pegar um crescimento ali, né? Sim. Isso está dividido entre empresas de crescimento e empresas de turnaround ou não? Olha, geralmente a gente olha para empresas que, sim, podem estar crescendo no momento, né? Então, existem 2 tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não querem e as que não podem. E aí, as que não podem, você vai fazer um crivo. Bom, ela não pode porque no momento está investindo, enfim, está optando pelo crescimento, tá? Ou ela não pode porque realmente esse negócio não gera margem suficiente para distribuir, não sobra dinheiro no final do mês. Ponto. Tudo que o cara lucra lá no final do mês, no final do ano, enfim, volta para a operação dele, para marketing, para capital de giro, enfim. Então, se esse segundo caso, são empresas que a gente foge. Então, o que é isso? Varejo, aviação civil, são esses setores... Margem muito baixa, margens muito baixas, em que você tem que ficar ali garimpando 1, 2% em anos muito bons, assim, mesmo assim não é suficiente para você, às vezes, superar algumas externalidades que esses setores estão suscetíveis, né? Então, nem o melhor gestor, por exemplo, poderia adivinhar que de 2 foi para 13,75 a taxa Selic. Pô, isso tem um puta impacto nesses setores que dificilmente você consegue mitigar, né? Então, são setores perenes, né? Ninguém vai deixar de viajar de avião, obviamente, mas muito provavelmente as empresas que prestam os melhores serviços hoje não serão as que prestarão esse mesmo serviço daqui 15 anos, muito provavelmente, né? Então, você tem um longo histórico de empresas que faliram, mas o setor continua aí e continua crescendo, né? Então, crescimento não é garantia de que haverá retorno para o investidor. Depende muito do perfil das empresas, o perfil do negócio especificamente. Então, a aviação civil é um exemplo muito claro disso. A aviação civil evoluiu nos últimos anos e bastante. O mercado cresceu. Isso não se traduziu em rentabilidade para os investidores necessariamente, a depender do preço em que eles entraram. Então, mesmo na carteira de oportunidades, o que a gente busca é um mix de empresas que estejam descontadas e que um dia, quando recuperadas, elas voltem a pagar dividendos. Então, às vezes a empresa, enfim, tá investindo no seu crescimento, depois vai olhar para essa questão do dividendo, ou ela está passando por realmente um momento de dificuldade e, se superar, pode ser uma boa pagadora de dividendos.
Mas, de novo, essa é uma estratégia um pouco mais arriscada, que você não tem, de fato, nenhuma garantia. Pode dar certo, como pode dar muito errado, né? E aí, de novo, é tudo sobre o controle da exposição, como você se expõe a esse tipo de ativo, né? Que é uma parcela pequenininha, mas vai manter a sua carteira ali com uma opcionalidade, né? Com aquela possibilidade de ter melhoria na rentabilidade se estourar, né? Empresas muito, muito complicadas mesmo, em fase de turnaround mesmo, né? Na UTI, vamos dizer assim, a gente tenta manter no máximo em 3% da carteira global. E aí, as outras de oportunidade são mais empresas que, estejam descontadas no momento, enfim, estejam passando por algum período de dificuldade naquele momento, mas que voltarão a ser empresas boas pagadoras de dividendo, né? Então, por exemplo, no passado, um case bastante icônico é a própria Unipar. A Unipar um dia foi da carteira de oportunidade, até que em um determinado momento a gente acabou passando ela para a carteira previdenciária. A empresa saiu de turnaround, obviamente, passou por um momento de consolidação, ali no início de 2010 para 2012, enfim, depois o negócio decolou, né? Então hoje acaba sendo a nossa maior posição lá no portfólio, e é sem dúvida nenhuma previdenciária, já se consolidou. E ela começou como de oportunidade. Começou como oportunidade. Com a posição menor. Uma posição bem menor. A posição era naturalmente menor na carteira, porque a ação valia nada, né? A gente começou em 25 centavos, depois a ação agrupou, foi para R$4, depois caiu, despencou de novo, depois ficou ali, respirando por aparelhos, e aí de 2015, de 2016, 2017 em diante, enfim, acabou evoluindo bem, né? Teve uma consolidação de fato lá da administração, enfim, mudança de estratégia, né? Enfim, o controlador de fato assumiu ali as rédeas, e a empresa voltou a prosperar. Então, foi um case bastante difícil por bastante tempo, assim, o mercado bateu bastante. Pô, isso é uma porcaria, isso não sai do lugar, só lateraliza, não sei o quê. Então, às vezes você tem que ter muita convicção do que você está fazendo, né? E essa convicção tem um preço, você pode estar errado por muito tempo, né? Então, ter uma carteira de oportunidade para o investidor que está começando, às vezes é muito sedutor, porque você, de fato, tem um potencial exponencial nessas empresas de crescimento em turnaround, mas o risco é que você pode perder 100%, né? E isso seria muito grave para o cara que está começando, ou para o cara que já está numa idade, por exemplo, entre 40 e 50 anos, em que ele acha que ele tem que dar a tacada da vida dele para ele aposentar. Quando, na verdade, ele não percebe que, o cara com 40 anos, em mais 20, ele ainda vai ter 60, ele ainda tem a vida, tem mais, 30 anos pela frente, é tempo pra caramba. Uhum. Então, assim, quanto mais cedo você começa, obviamente, você começa a ter essa noção, né, de tempo e espaço, em que vá devagar e aos poucos que você também vai chegar lá. Devagar, né? E sempre, né? Devagar e sempre, exatamente. Bacana.